Vamos falar hoje, no nosso conteúdo de ciência, sobre as tecnologias, a sustentabilidade e a sociedade, E depois nós vamos falar sobre a energia. Então, primeiro vamos iniciar com as tecnologias, sustentabilidade e a sociedade. E em segunda, sobre a energia. Então, vejamos, tá certo? As tecnologias, a sustentabilidade e a sociedade. Gente, nos tempos antigos, os seres humanos, eles ampliaram as forças dos seus músculos, criando e utilizando instrumentos, tá certo? E a energia também dos animais. Eles aproveitaram muito os animais, a energia dos animais, tá certo? Do fogo, a energia da água, dos ventos, tá certo? Então, somente no século XVIII, gente, o século XVIII ele foi marcado pela Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial, O período, de uma grande, o nome já diz, Revolução Industrial. Foi uma revolução mesmo no mundo, porque veio a melhorar, em muitos aspectos, claro, a vida do homem em sociedade. E industrial, porque veio a questão das indústrias, Ela que cria, nesse período, cria e inicia o uso das tecnologias a vapor. Houve a criação, tá certo? Dessas tecnologias a vapor. E nós sabemos, gente, que o ser humano, ele utiliza os recursos que a natureza oferece para a satisfação das nossas necessidades. Sempre foi dessa forma, Utilizam de acordo com suas necessidades. E, no entanto, esses recursos realmente, para que esses recursos realmente satisfaçam as nossas necessidades, muitas vezes é preciso extraí-los da natureza, pegar esses recursos da natureza, no caso a matéria-prima, transformá-los, combiná-los com outros recursos, não é verdade? Então, nós vivemos o tempo todo extraindo recursos da natureza e transformando de acordo com as nossas necessidades. Então, gente, mas somente a partir da Revolução Industrial, século XVIII, tá certo? A tecnologia nessa época, a partir daí, ela evoluiu muito ao longo da nossa história. E cada época e cultura, elas se caracterizam por possuir uma tecnologia diferente, tá certo? Então, atualmente, o progresso tecnológico, ele significa buscar técnicas, que sejam úteis e eficazes e que, ao mesmo tempo, respeitem o meio ambiente. É onde vai entrar a questão da sustentabilidade, tá certo? Que nós já usamos de uma forma excessiva, de uma forma exagerada, os recursos naturais, e não pensamos no futuro das próximas gerações, E como serão as próximas gerações futuramente, certo? Então, é importante que a gente pense e colabore também, Então, somente no século XIX, gente, as cidades, já no século XIX, Revolução Industrial no século XVIII, já deu um passo muito grande na questão tecnológica. Por quê? Porque surgiu a tecnologia já a vapor, já foi um grande passo. Então, no século XIX, as cidades começaram a crescer. E com isso vem, claro, o aumento populacional, o aumento da população, tá certo? E aí começaram-se a utilizar diferentes formas de energia, como o motor, a explosão para movimentar os automóveis e a água, para fornecer energia elétrica foram utilizadas, tá certo? Então, nesse período, gente, infelizmente, já começou-se a poluição do ar, da água, tá certo? Já começaram a ficar poluídos, porque você já observou que as cidades começaram a crescer, logicamente por conta da população que estava se multiplicando. Se a população estava se multiplicando, se tinha muitas pessoas, obviamente iríamos precisar extrair mais recursos, da natureza. E essa extração de recursos de uma forma desordenada, exagerada, é o que vai levando à escassez, de alguns recursos, de algumas matérias-primas. Isso tanto vegetal, dos vegetais, como também de algumas espécies animais. Aqui abaixo, desculpa, nessa imagem aqui a gente pode estar observando, antes da Revolução, com a Revolução Industrial, nós tínhamos aqui o quê? Antes, a força do animal, como eu disse para vocês, ela era muito aproveitada, que foi quando surgiu, o meio de transporte chamado charrete. Existem inúmeros modelos, puxadas por bois, puxadas por cavalo, tá certo? Nós temos aí 2 imagens acima, exemplos de charrete, era a forma pelas quais as pessoas se deslocavam naquela época, não tinha avião,
né? Não tinha meios de transporte, carros, não existia ainda. Então surgiu primeiro a charrete. Aí abaixo vocês podem estar observando é a questão da força do animal sendo utilizada, né? E os animais que transportavam as pessoas, que transportavam as mercadorias, tá certo? Que auxiliavam, né? Inclusive ajudavam o homem às vezes na moagem, né? De alguns alimentos. Aí nós temos aí também os homens, né? Trabalhando aí nós já tínhamos nessa terceira imagem aqui abaixo, no canto esquerdo, nós temos aí já a força da água sendo aproveitada, certo? Para fazer a moagem da cana, lá no período colonial. E os animais que faziam o quê? O transporte. Então, você observa como era antes da Revolução Industrial. E após a Revolução Industrial, que as máquinas começaram a surgir a vapor, como na última imagem aí, tá certo? Então as máquinas começaram a surgir a vapor. E a partir daí, gente, foi desencadeando uma série de avanços tecnológicos, tá certo? Hoje que nós vivemos, né, inseridos, hoje nós sabemos o quê? Que nas sociedades atuais, o homem, a mão de obra humana foi quase que substituída pelo avanço tecnológico, pela utilização das máquinas, certo? As máquinas fazem, né, o trabalho que 1000 homens faziam, né? Uma máquina faz com auxílio apenas, às vezes, de pouquíssimos, digamos que 10 operários, certo, gente? Então, podemos estar observando esse avanço que a gente já viu. Então, aqui nós temos outra imagem, né, para você ver. Por isso que a tia falou a questão da poluição, tanto da poluição da água, do ar, começaram a surgir. Por quê? Porque o avanço tecnológico veio junto com isso, o aumento populacional. Aí nós temos, a máquinas a vapor, que é a queima de combustíveis fósseis. Então, polui muito o meio ambiente, certo? Então, as primeiras máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII, certo, gente? Então, a bomba a vapor é inventada por Newcomen no início do século XVIII, era utilizada sobretudo para retirar a água acumulada nas minas de ferro e de carvão. Então, para você ver o exemplo aí também de uma máquina a vapor, tá certo? Então, a Inglaterra, como a tia falou, foi o país natal da locomotiva, tá certo? A vapor. É essencialmente uma máquina, né, a vapor usada para impulsionar um veículo sobre trilhas, você pode estar vendo aí embaixo. A primeira locomotiva a vapor foi construída em 1804, viu, gente? Temos aí as imagens, então, das máquinas a vapor, a utilização, isso naquela época. Então, a partir da invenção das máquinas a vapor, a vida do homem em sociedade começou a mudar muito, a questão tecnológica. Nós já vimos também nos nossos conteúdos anteriores, vocês lembram, sobre a questão os meios de transporte, como a gente acabou de ver, a charrete, depois os animais, né, eram utilizados, aí veio bicicleta, veio moto, veio diversos modelos de carro para hoje a gente ter esses carros que nós temos hoje, não é, gente? Vocês conhecem, né, os modelos de carro, né, alguns aí. Depois na questão da comunicação, a tia já falou também várias vezes para vocês, que antigamente demorava, a pessoa tinha que ir caminhando, né, que era a carta, por exemplo, que era utilizada, as correspondências entre estados, né, por exemplo, e aí demorava 2 meses, né, demoravam muito tempo. E hoje, como está a nossa comunicação, né, gente? Nossa comunicação hoje, nós temos a internet, né, o Wi-Fi, né, que o que? A gente pode realizar a chamada, né, só com a audição aqui, chamada mesmo normal, podemos ligar, né, ou realizarmos a chamada de vídeo, que é quando você vai estar falando e vendo a pessoa ao mesmo tempo. Então aí é um avanço tecnológico na comunicação, né, hoje. Computadores, é um avanço tecnológico bem grande. Na comunicação, como a tia já disse também, na questão dos gêneros alimentícios, na produção dos gêneros alimentícios, que antigamente tudo, como nós vimos na cultura indígena, tudo era moído, era ralado, era pisado, certo? E hoje não. Como são os gêneros alimentícios? Basta que nós tenhamos dinheiro para irmos ao supermercado e fazer a compra já de tudo perfeito. Só no ponto de você colocar na panela e fazer. Então, tudo isso aí é o quê? É tecnologia, é avanço tecnológico. Tá certo que a cada sociedade que vai passando, o tempo vai passando, o avanço tecnológico está sempre o quê? Evoluindo, progredindo. Tipo o ventilador.
Ventilador, a partir da necessidade que o homem teve, né, do aumento da temperatura, muito calor, surgiu o ventilador. Aí surgiu vários outros climatizadores, vários outros, né, exemplos. E aí, agora paramos, né, por enquanto, no ar condicionado. Então, aí é o que? A gente observa o avanço tecnológico, certo, crianças? Aqui nós temos essa outra página que após a Segunda Guerra Mundial, gente, os seres humanos, eles passaram a consumir cada vez mais, né? A consumir cada vez mais. Nós somos, né? Fazemos parte de uma sociedade muito consumista. Infelizmente, às vezes nós compramos coisas que nós nem necessitamos, mas que nós compramos. Então, nesse período, certo? O desenvolvimento das tecnologias, ele gerou um alto impacto ambiental. E por isso, polui a água, polui o ar, como a gente acabou de ver, polui a terra, além de aquecer o planeta, que trouxe o quê? O aquecimento global, o aumento da temperatura. Por quê? Porque vem a poluição. Você polui a água, você polui o ar, certo? Polui a terra com desmatamento, certo? Com queimadas. Tudo isso veio após a Segunda Guerra Mundial, certo? E, gente, então é importante. Então, observar. Então, é preciso que as pessoas, elas pensem, é preciso que nós pensamos mais, que avaliem as nossas consequências, né, das ações, tá certo? E é urgente, né, e fundamental, como a gente tá vendo aí, a necessidade de buscar tecnologias adequadas, tá certo? A delicadeza da vida no planeta. O planeta pede socorro, o planeta está clamando por ajuda, porque nós vimos já em outros conteúdos a questão da água. Nossa água é um recurso natural indispensável à nossa vida, mas que ela está muito pouco, né? A que é potável, propícia para o nosso consumo, a água doce. E sem contar que grande parte dela nós ainda poluímos o ar, e isso tudo vem trazendo graves consequências a nós, população, atualmente. E imagine para as futuras gerações. Você pode estar vendo aí essa primeira imagem muito triste. Poluição das águas, e quem polui? Nós, seres humanos, certo? Uma água que é um bem, um recurso natural que é indispensável na nossa vida. A segunda imagem, você pode estar vendo aí a questão das indústrias, poluição da atmosférica, poluição do ar. E isso também traz problemas para nós, respiratórios, por exemplo, certo? Então, é importante. Aqui do lado nós temos os inventos tecnológicos, né? Eles proporcionam a melhoria do nosso padrão de vida, como nós sabemos, claro. Antigamente, por exemplo, a mulher precisava ir pegar o arroz na roça, pisar o arroz, ficava com as mãos calejadas. Então, e hoje, atualmente, o que a mulher faz? Vai só ao supermercado, já compra o arroz pronto, só no pronto de lavar e fazer e pôr na panela, tá certo? Então, é preciso a gente buscar alternativas que garantam a sustentabilidade, ou seja, que possam suprir as nossas necessidades atuais da nossa sociedade, mas, gente, com compromisso de não comprometer as próximas gerações, tá certo? Então, um exemplo bem prático de sustentabilidade é a questão aliada à tecnologia e à utilização dos recursos naturais para a geração de energia elétrica, tá certo? Por exemplo, a energia eólica, que é uma energia que, por meio dos aerogeradores, né, é aproveitada a força do vento. Então, é o que? É uma fonte de energia limpa. É o que? A sustentabilidade. É utilizando de um recurso natural, né, sem agredir o meio ambiente, certo? Então, isso quer dizer dessa forma. Então, hoje os avanços, como a gente está vendo aí, industrial, espacial, das informações, das telecomunicações, por exemplo, já não são obras de inventores, né, isolados, certo? Mas, né, de equipes, são pessoas que estudam, que vivem o tempo todo evoluindo, certo? Então, grandes avanços tecnológicos a gente tem na nossa sociedade, né? E trazendo inúmeros benefícios, por exemplo, na medicina e na biologia. Elas estudam cada vez mais as estruturas, né, básicas da vida. Depois nós temos o que? A genética, que está avançando muito na prevenção das doenças hereditárias, o estudo das doenças hereditárias, por que vai passando, né, de pai para filho essas doenças. Isso aí é a genética que explica o avanço tecnológico. Depois nós temos também a questão da informática, das telecomunicações. A informática, gente, como a gente sabe, antigamente utilizava-se a máquina de datilografia, já até mostrei para vocês em sala de aula. E hoje é computador, hoje, meu Deus, é notebook, é tanto, sabe? É tanto meio
que nós temos para nos comunicarmos, né? A questão tecnológica, telecomunicações também. Então, isso mudou muito a vida das pessoas. Então, utilizar as tecnologias para garantir as melhorias na vida das pessoas, né, e do planeta devem ser uma prioridade, né, dos novos inventos. Quer dizer, temos que aprender a utilizar os recursos naturais que nos restam de uma forma sustentável, ou seja, utilizá-las, mas sem agredir o meio ambiente. Vamos também nos conscientizarmos com relação ao consumo, né, exagerado, excessivo, às vezes sem necessidade, certo, gente? Então, é necessário oferecer, né, avanços tecnológicos que evitem essas consequências negativas de nossas atividades sobre o meio ambiente, que permitam, né, retardar o máximo possível o esgotamento dos recursos naturais. Nós sabemos, como nós temos o tempo todo alerta com relação à água, certo, gente? Porque nós temos 97% do planeta Terra é água salgada, 3% é água doce. Lembra do nosso conteúdo passado em ciências? E, infelizmente, esses 3% nós ainda temos as águas subterrâneas, temos as águas das geleiras, tá certo? E a água que nós poluímos. Então, é um recurso natural, né, que nós estamos cada vez mais, né, contribuindo para a sua escassez. Depois também, com relação à fauna, muitas espécies de animais estão desaparecendo por conta da caça predatória. O homem que caça não respeita o ciclo de reprodução dos animais, por exemplo. A pesca da mesma forma. E principalmente também a questão dos vegetais. Algumas espécies vegetais, né, estão entrando em processo de extinção. Então, é importante, né, que nós nos conscientizamos, né, da utilização de forma sustentável dos recursos naturais. Aí aqui nós temos falando sobre a sustentabilidade, né, que a gente vê muito falar, lá na nossa atividadezinha vai precisar, né? Então esse conteúdo aqui que nós acabamos de ver, você tem lá no nosso livro de ciências, você pode pegar a páginazinha 73 e ler até a página 75. E em seguida você faça uma atividadezinha, página 76 e 77. Na 76, a primeira questão que ele vai querer que você fale é sobre a sustentabilidade. Por esse motivo, a tia achou interessante colocar isso aqui. Então, ser sustentável é o exercício cotidiano da responsabilidade do ser humano com o meio ambiente. É nós nos conscientizarmos, é ter o compromisso com o meio ambiente. Não fazer porque o outro vai fazer, mas você vai fazer porque você tem consciência, você vai pensar em você. Você vai pensar que você vai fazer a sua parte. E deixe que cada ser humano vá se conscientizando, tá certo? Então, o que é? Não poluir os rios, jogar lixo no lugar correto é muito importante, não desmatar de forma alguma, usar transporte coletivo, dar preferência para o couro ecológico, tá certo? É cuidar do nosso planeta. Então, isso é sustentabilidade. Utilizar, extrair da natureza somente o necessário, né? E ter cuidado com o exagero, com o excesso, tá certo, gente? Então, vamos agora ao nosso outro conteúdo, que é sobre a energia. Energia, mas o que é energia? Energia é aquilo que é necessário para que algo possa se movimentar, né? Se mudar de forma, mudar de algum lugar. Então, todos nós precisamos nos alimentar, porque é a partir do alimento que nós vamos, por exemplo, adquirir a energia necessária, né, para que nós nos mantemos em pé, para que nós possamos trabalhar, estudar. Então, é importante. Então, existem diversos tipos de energia, gente. Energia potencial, tem energia cinética, energia química, energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, energia eólica, energia nuclear, energia geotérmica e dentre vários outros exemplos de energia. Agora nós vamos ver, observem direitinho as imagens, que nós iremos ver aqui sobre cada tipo de energia que a tia acabou de mencionar. No caso, energia potencial é o quê? É a energia que ainda não foi utilizada, tá certo? Ou que não cumpriu o seu trabalho, né, que pode realizar. No caso, uma fruta, quando ela ainda está lá no seu pé, né? Ainda está lá, por exemplo, a mangueira, tá lá. A manga tá lá na mangueira, que é o pé dela. O caju tá lá no cajueiro, que é a árvore que dá o caju, no caso. A maçã, que tá lá na macieira, que é né? Nós temos. Então, nesse caso, ela ainda não foi utilizada, a energia, né? A fruta está lá, então é um exemplo de energia potencial.
A energia do lado, a energia cinética, é a energia do movimento, viu, gente? Tudo que vai estar se movimentando é um exemplo de energia cinética. Por exemplo, nós temos aí a bola está em movimento, é energia cinética. O carro está andando, é energia cinética. A criança está correndo ali, ela está em movimento. Então, é o que? Energia cinética, é a energia do movimento. Abaixo, nós temos a energia química. O que é a energia química? É aquela que existe em diversos recursos naturais. É o caso dos combustíveis e dos alimentos. Dos alimentos, a questão dos alimentos, né? É que nós nos alimentamos. Energia química, tá certo? E a energia química também ela é encontrada nas pilhas, na bateria, nos motores, no petróleo, gás natural, tá certo? Porque essa energia, a energia química, ela que permite a mobilização dos automóveis, certo? Quando tem a queima do óleo diesel, a queima da gasolina, é que vai conseguir o quê? O automóvel vai conseguir se deslocar de um lugar para o outro, no caso a moto, né, o carro. Então, qualquer máquina, ela vai precisar o quê? Da energia química, da queima desses combustíveis, né? Então, a energia química, ela é um formato de energia gerado através de uma reação química, tá certo? Que produz cargas elétricas. Então, não esqueça, a energia química que existem diversos recursos naturais, tá certo? Em pilhas, em baterias, podem estar observando aí abaixo. Aí, a última aqui dessa nossa página aqui é a energia térmica. E o que é a energia térmica? É a energia produzida a partir do calor. Não esqueçam, a partir do calor. É o caso da queima dos combustíveis, no caso da querosene, né, da gasolina, do diesel. Nós vamos ter aqui, é a energia térmica, produzida a partir do calor. Aqui na frente, nessa outra página, nós temos a energia luminosa. A energia luminosa, nós sabemos, gente, que o Sol é a principal e maior fonte de energia do planeta Terra, não é verdade? Então, a energia luminosa é a energia proveniente da luz. É o caso, né, em especial da luz solar, certo? Então, a energia luminosa, a luz de uma lâmpada, a luz de uma vela, é um exemplo de energia luminosa. Abaixo nós temos a energia eólica. A energia eólica, que é uma energia limpa, que ela é obtida por meio do aproveitamento das forças do vento, certo? E é um exemplo de energia o quê? Sustentável, né? É o caso da energia utilizada na captação dessa força feita por aerogeradores, como você pode estar observando aí as imagens. Aí abaixo nós temos a energia nuclear. O que é a energia nuclear, né? Energia obtida a partir da separação das partículas do núcleo dos átomos, né? Que é transformada em energia elétrica nas usinas nucleares, como a gente tá vendo aí. Então, energia nuclear é nas usinas nucleares, tá certo? Não esqueçam, energia obtida a partir da separação das partículas, né? Não esqueçam das partículas do núcleo dos átomos. Aí na segunda coluna nós temos a energia elétrica, que é a energia indispensável, né, gente? Já imaginou sem a energia elétrica? Né, na nossa vida. É uma das mais utilizadas em todo o mundo, a energia elétrica, que ela é fornecida pela eletricidade. Ela é gerada o quê? Em usinas hidrelétricas, tá certo? E você pode estar observando a imagem em barragens, tá certo? E essa energia elétrica, gente, nós deveríamos economizar, pensar, né, em nossa casa para não deixar as lâmpadas ligadas, estar colaborando, certo? Por quê? Porque além de você estar colaborando com o dinheiro, né, no bolso da mamãe e do papai, pela questão de estar economizando, vai também economizar a questão, vai ajudar no processo de sustentabilidade do meio ambiente, certo? Depois nós temos a energia geotérmica. O que é essa energia geotérmica? Gente, é a energia do interior da Terra, viu? Os homens, né, já fazem essa questão desse estudo, né? Aproveitamento da energia, né, do calor do interior das regiões vulcânicas, certo? Então, é a energia geotérmica. Geo é de terra e térmica, né? A temperatura. Então, observem. Então, gente, já imaginamos nós sem energias? Então, vamos pensar, vamos nos conscientizarmos e vamos colaborar, economizar, tá certo? Então, existem as energias, aquelas que não poluem ou que não degradam o meio ambiente. São chamadas de o quê? De energia limpas. E as energias sujas, a energia suja é aquela que polui, certo? Aquelas que poluem. Então, observem direitinho. O exemplo de energia limpa, energia eólica. Um exemplo de energia o quê? Como você pode estar vendo, energia nuclear.
polui, né, a atmosfera, tá certo? Então, observem direitinho. Então, esse conteúdinho, crianças, nós temos ele no nosso livro, na página 78 e 79, onde você é convidado a ler. E em seguida, vocês façam uma atividadezinha, que ela é bem simples, página 80 a página 82.